Nós estamos falando na aula sobre finança, né? Vamos continuar na pregação falando uma coisa sobre isso também, finança também. Sabe, mas recurso para a sobrevivência espiritual, né? Adquirir recurso para sobreviver no Brasil é muito difícil. Você sabe o duro que você dá, né? Mesmo o Brasil sendo a 9ª economia do mundo, né? Mesmo assim, nós temos muita dificuldade para conseguir recurso para sobreviver. Se no Brasil, se na 9ª economia do mundo, nós temos a dificuldade que nós temos para conseguir recurso para sobreviver, imagine num país mais pobre do mundo, na última economia do mundo, como o Zimbábue, por exemplo, país mais pobre do mundo, Moçambique e outros países. Imagine, se nós temos essa dificuldade em conseguir recurso para sobreviver, imagine nesses países. Mas está vivo, né? E tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Eu preciso sobreviver. Se não sobreviver, vai morrer. Mas nós estamos falando de sobrevivência física. E quais são as consequências de não conseguir recurso para sobreviver fisicamente? Quais as consequências de não conseguir o alimento, de não conseguir saúde, né? De não conseguir força? Por que nós lutamos tanto simplesmente para sobreviver? Pelo menos o mínimo possível nós precisamos sobreviver. O mínimo possível de saúde, o mínimo possível de força, o mínimo possível de alimento. Nós sabemos o duro que nós damos para conseguir recurso para sobrevivermos, né? E a sobrevivência espiritual? Para sobreviver espiritualmente, é como se nós vivêssemos no Zimbábue, né, o país mais pobre do mundo. A dificuldade que eles têm para conseguir recursos para sobreviver. A primeira economia do mundo, Estados Unidos, para sobreviver espiritualmente, é como se eles vivessem no Zimbábue, no país mais pobre do mundo. De sobreviver espiritualmente no mundo carnal como este, povo da mente carnal, povo que só pensa no pecado, como nós podemos sobreviver em um mundo desse? Precisamos de muito recurso. Sabe, a sobrevivência espiritual não é como a sobrevivência física, né? Você precisa de 2 pães para sobreviver. Só tem um, você sobrevive com um. Não morre. Né? Os pessoal do Zimbábue, o país mais pobre do mundo, Moçambique e tantos outros países super pobres, eles precisam do mínimo para sobreviver. Mas eles não têm nenhum mínimo. Mas eles sobrevivem assim mesmo. Como? Não sabemos. Mas estão vivos lá. Sobrevivem. Espiritualmente não é assim. Fisicamente você sobrevive com o que você tem. Mas, se não tem, você tem que sobreviver sem dor. Mas se você não consegue se livrar da dor, você sobrevive com ela. Seu organismo, seu corpo se acostuma com a dor, né? Você precisa de X quantia de dinheiro para sobreviver. Só tem a metade, você vive com a metade, né? Você, fisicamente, você sobrevive com o que você tem. Espiritualmente, não. Espiritualmente, você não vai sobreviver com o que você tem. Você tem que sobreviver com o que você precisa. Fisicamente, você consegue sobreviver com o que você tem. Você precisa, mas não tem, você sobrevive com o que você tem. Espiritualmente, você só vai conseguir sobreviver
com o que você precisa e não o que você tem. A luta fica maior ainda, então, né? Veja comigo em Hebreus, no capítulo 13. Espiritualmente não é como a sobrevivência física. Hebreus, no capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Eu estou usando a linguagem de hoje e diz assim, versículo 20 e 21 diz assim: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus e por causa da sua morte na cruz. E o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. E o Deus de paz lhe dê tudo de bom que você precisa para fazer a sua vontade. Que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo que lhe agrada. E a Cristo seja dado a glória para todos sempre. Amém. Nós temos tudo que nós precisamos para sobreviver espiritualmente. Esse recurso para sobreviver espiritualmente não é nosso. Nós não temos por conta própria recurso para sobreviver. O recurso é Deus que dá, mas você tem que buscar. Deus já deixou disponível tudo que nós precisamos para sobreviver espiritualmente e sobreviver bem. Mas nós temos que ir buscar. Se não formos buscar, nunca vamos ter recurso para sobreviver espiritualmente. Mas há muitos inimigos contra a busca, contra a requisição dos recursos para sobreviver espiritual. Cada inimigo mais forte do que o outro, mais poderoso do que o outro. Um dos inimigos muito forte é eu mesmo, nossa mente carnal. Nossa mente não deseja as coisas de Deus, não vê vantagem em fazer as coisas de Deus. E se nós queremos recurso espiritual para sobreviver, nós precisamos passar por cima de nós mesmos. A minha mente carnal me impede de buscar recurso espiritual para a minha sobrevivência. A minha mente carnal não deseja as coisas de Deus. E eu tenho que passar por cima disso, se eu quiser sobreviver espiritualmente. Eu preciso passar por cima dos meus desejos e buscar, custe o que custar, recurso para sobreviver espiritualmente. Eu sou um poderoso inimigo e eu tenho contra a requisição dos recursos espirituais para sobreviver. E eu tenho que vencer a minha própria mente carnal. Eu tenho que vencer os meus desejos carnais e buscar recursos para sobreviver. Isso vale a vida eterna ou a perdição eterna. Custe o que custar. Eu tenho que conseguir recurso espiritual, para a minha sobrevivência. Então eu sou um grande inimigo meu. O outro inimigo muito forte também é Satanás. Satanás é um forte inimigo contra a requisição dos recursos espirituais. Satanás usa pessoas, ele usa coisas para me tapear e fazer me esquecer que eu preciso buscar recurso espiritual. Satanás vai usar pessoas, vai usar coisas para me enganar e para fazer eu esquecer que eu preciso de coisas espirituais para sobreviver. E Satanás tem conseguido isso na vida de muitas pessoas. Inclusive muitos se converteram. Satanás tem conseguido enganar. Satanás é um poderoso inimigo e vai lutar para que eu seja sempre pobre e medíocre espiritualmente. Vai lutar para que eu não consiga recursos espirituais suficientes para me manter vivo. E Satanás tem tido vitória na vida de muitos. Para a minha sobrevivência, Satanás tem tido sucesso na vida de muitos. É um inimigo muito forte. O mundo é um outro inimigo.
Terceiro inimigo, o mundo. É um dos maiores inimigos na luta em busca dos recursos espirituais, o mundo. O mundo está tentando nos enganar, nos enrolar com coisas atraentes, coisas boas, não é coisa ruim, coisas boas, atraentes. Porque assim o mundo vai tentar nos manter nessas coisas a ponto de esquecermos que eu preciso buscar recursos para sobreviver. Tem tantas coisas no mundo e nós acabamos passando mais tempo com algo que não leva a nada do que com coisas que vai me ajudar espiritualmente. No mundo, na vida, hoje é domingo, até o próximo domingo, a maioria das coisas que eu vou passar, que eu vou gastar meu tempo e tudo, vai ser coisas que não vai me levar à vida espiritual, que não me ajuda a crescer 1 milímetro espiritualmente. O mundo tem tantas coisas e vai nos enganar e vai fazer com que eu não busque recursos para sobreviver espiritualmente. E tem uma coisa interessante que contra tudo isso, tem a ideia lá, eu não estou precisando de recurso espiritual. Pelo menos eu não sinto essa necessidade. Sabe? Eu trabalho porque eu sinto a necessidade que eu tenho de trabalhar, ganhar dinheiro. Eu sinto essa necessidade. As dívidas estão acumulando, as panelas estão vazias. Então isso me faz a trabalhar e conseguir recursos para sobreviver. E espiritualmente? Quando é que eu sinto a necessidade de lutar? Por que nós lutamos? Acordamos de madrugada e saímos na chuva ou no sol, passamos o dia todo no sol, ou sei lá onde, ou sentado no escritório. Por quê? Porque eu preciso conseguir recursos para sobreviver. Se eu não lutar, uma coisa vai me avisar que eu não estou conseguindo e tal. Mas espiritualmente, não tem nada avisando. Não é normal buscar recurso e lutar por recurso para sobreviver espiritualmente. Não é normal. Quantas vezes você acordou com a fome, com a sede? Quantas vezes, meia-noite, você assustou, acordou com fome e você foi lá na geladeira? Então, é fácil buscar esses recursos para sobreviver, porque tem uma coisa no nosso organismo que avisa. E espiritualmente, quantas vezes você acordou, assustou no meio da noite, puxa, me assustei com a vontade de crescer espiritualmente? Quantas vezes aconteceu isso com você? Nenhuma nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Quantas vezes você acordou com fome ou com sede? Quantas vezes você acordou com a vontade de Deus em sua vida? Nunca. Isso não acontece. Não é normal isso. Se não bastasse ter 3 inimigos super poderosos, nós ainda temos essa outra coisa, que é, eu não estou sentindo agora, nem estou precisando de crescer espiritualmente nesse momento. Eu não vejo. Se eu for trabalhar, se eu ganho R$300 por dia, quando eu chegar do meu trabalho, eu estou R$300 mais rico. Se você faz uma coisa para Deus, cadê a vantagem? Não está no bolso, não vê, entende? Então essas coisas faz com que eu não busque as coisas espirituais. Essas coisas faz com que eu busque mais recursos físicos do que recursos espirituais. Você só vai, a maioria, só vai sentir a verdadeira necessidade de recursos espirituais no último dia. No último dia, naquele dia lá, no juízo final, você vai ver qual é o valor de ser rico espiritualmente, de ter recursos espirituais para sobreviver. Só que vai ser tarde demais, né? Só que vai ser tarde demais. Nós não estamos vendo a necessidade de crescer espiritualmente. Nós não temos a necessidade de buscar recurso espiritual. Não sentimos isso, não é que nem a fome. Dá 11 horas, 11h30, tem alguma coisa que avisa, olha, está chegando meio-dia, você já está com fome, aí você vai lá, né?
É normal essas coisas. Agora, buscar recursos espirituais não é normal. Nunca vai acontecer. Mas nós vamos precisar. Então, só em saber que nós vamos precisar já é o bastante para nós conseguir. Como falamos, a vida espiritual, a vida física, você precisa viver sem dor, mas se você não pode se livrar da dor, você sobrevive com dor, seu corpo acostuma, né? Você precisa viver sem dificuldade, mas se você não consegue viver, não consegue se livrar da dificuldade, você aprende a viver com a dificuldade. Espiritualmente não. Ou você tem os recursos espirituais para viver, ou você vai para o inferno. Ou eu tenho o recurso espiritual para viver, ou eu vou para o inferno. Só que contra isso tem aquela ideia de que eu não sinto a necessidade de buscar recurso. Saio para trabalhar porque eu sinto a necessidade de trabalhar. Ele vai bater na minha porta e eu não tenho dinheiro para pagar. As dívidas vão começar a acumular. A panela, a barriga vai começar a doer com fome. Então isso me faz eu buscar recurso para sobreviver fisicamente. Espiritualmente não vai ter nada avisando, ó. Tá pouca comida aí. Espiritualmente não vai ter nada te avisando. Né? E nós não deixamos, precisamos ter cuidado para entender que nós precisamos do recurso espiritual. Ainda que eu não sinta essa necessidade, eu entendo que eu preciso de recursos espirituais, muito mais do que recurso físico. E esse entendimento vai me fazer a lutar e buscar, custe o que custar, os recursos espirituais. E, mais uma vez, fisicamente, se você vive com 2 pães, mas se você só tem um, você sobrevive. Espiritualmente, se você não é como espiritual, não é como fisicamente. Fisicamente você vive com o que você tem. E você precisa é o ideal, mas se não tem o que precisa, sobrevive com o que tem. Espiritualmente não. Ou você tem o necessário para sobreviver, ou você vai morrer. Você não vai conseguir sobreviver e entrar na vida eterna com o que você tem. Você vai sobreviver, entrar na vida eterna com o que você precisa. Então é conseguir ou conseguir. Não tem outro jeito. E por isso, só os heróis vão conseguir. Só os heróis vão conseguir recursos espirituais. Muitos não vão conseguir. Né? O lavrador, assim ele termina de colher todos os frutos da terra, ele começa, a despensa está cheia, ele começa a preparar a terra para plantar. Mas é isso, não acabou de colher, não está farto, mas vai precisar. Então ele não planta porque ele está precisando, ele planta porque ele vai precisar. Então nós não vamos buscar os recursos espirituais para sobreviver porque nós estamos precisando. Mas nós vamos precisar. E nós precisamos sentir a necessidade de recurso espiritual antes que precisamos. E no dia que precisarmos, e nós vemos a necessidade de ter recurso espiritual, não vai dar para lutar para conseguir. Vai ser tarde demais. Então eu preciso entender isso e buscar esses recursos. Né? Buscando recursos espirituais para a sobrevivência. Quem não tem recurso para sobreviver? As pessoas que não entregaram a sua vida a Cristo. Essas pessoas não têm recurso para sobreviver. Se você não entregou a sua vida a Cristo, você não tem recurso para sobreviver. E se o juízo final fosse outro, não é sendo juiz não. É o que a Bíblia diz. Você não será salvo. Porque não tem recurso para sobreviver os que não entregaram a sua vida a Cristo. Quem mais não tem recursos espirituais? Os irmãos que não estão mais em Cristo. Este não tem recurso para sobreviver. Tinha e não tem mais. E por causa que tinha, e por causa que não tem, o castigo desses vai ser mais severo ainda. Os irmãos que não têm e não estão mais em Cristo também não têm recurso para sobreviver. E o castigo desse vai ser mais severo ainda. Porque ele tinha recurso para sobreviver e jogou fora. Severamente castigados. Esses são os que não têm. E quais são os que têm pouco recurso? Tem aqueles que têm pouco recurso. Como eu falei,
tem que ter o recurso sobreviver. Se não tiver nada, nenhum recurso, não será salvo. Se tiver pouco recurso, também não será salvo. Né? Tem aqueles que têm recurso, mas não o bastante para sobreviver. São os irmãos e os irmãos indecisos, por exemplo. Tomam uma decisão de tornar cristão, mas são indecisos. Não sabem o que querem da vida. Se batizou, se tornou cristão, mas eles são indecisos. Eles não sabem o que querem da vida. Vez ele pratica as coisas de Deus, vez ele se envolve com o mundo, então ele está indeciso. Ele não sabe o que buscar em primeiro lugar. De um lado, eles querem sobreviver espiritualmente. Por isso, eles realizam as coisas espirituais, né? Como vir para a reunião de vez em quando. De vez em quando ele vem para as reuniões, participa de uma ou de outra reunião, quando lhe for conveniente. Esses não têm recurso para sobreviver. Do outro lado, são sufocados pelas coisas deste mundo. Querem ser espiritual, querem os recursos espirituais para sobreviver, mas as coisas do mundo sufocam. E acaba não conseguindo a quantidade de recursos espirituais o bastante para sobreviver. Se envolve com as coisas do mundo e não consegue um bom desenvolvimento espiritual para sobreviver. Então, veja aí comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, eu estou usando a linguagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 3. Na verdade, irmão, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Então, eu estou usando a linguagem de hoje. Capítulo 3, 1 Coríntios, versículo 1. Fala, na verdade, irmão, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fosse criança na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isto e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Essas pessoas, e Paulo está falando, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, são pessoas que têm recurso espiritual, mas não bastante para sobreviver. Se Jesus vier e encontrar essas pessoas desse jeito, ele não será salvo. Não tem o recurso suficiente para sobreviver. Tem pouco recurso. Como eu falei, não basta ter pouco recurso. Não é como fisicamente que você tem pouco recurso, sobrevive. Mas espiritualmente não. Esses aqui, se Jesus vier encontrar assim, se Jesus vier agora me encontrar como essas pessoas, tem recurso, mas pouco recurso, não vai sobreviver espiritualmente. Você vai sobreviver espiritualmente? Então, esses são os que têm pouco recurso. Eu falei sobre os que não têm recurso, falei sobre os que têm pouco recurso, mas tem aqueles que têm muito recurso. Os irmãos que lutam. Esses têm muito recurso, os irmãos que lutam constantemente pela vida espiritual. Esses têm muito recurso. Esses que dão mais valor às coisas espirituais do que às coisas que não ajudam a crescer espiritualmente. Esses têm muito recurso. Esses que lutam por uma vida espiritual, por uma vida santa, fugindo do pecado, que busca sem cessar pelo temor para com Deus. Esse tem muito recurso. E luta pelo crescimento espiritual.
que estão sempre negando a si mesmo e preferem fazer a vontade de Deus e a sua própria vontade. Esses irmãos não são super-heróis, mas têm muitos recursos espirituais para sobreviver. Na vida espiritual, na vida física, tem classe alta, baixa, e entre um e outro tem a média. Na vida espiritual não é assim. Na vida espiritual tem a classe alta e a classe baixa. A média não existe. Ou você tem a vida espiritual, os recursos suficientes para você viver, ou você não será salvo. Esses espiritualmente da classe média, Jesus não vai levar com ele. Por isso nós precisamos lutar duro para conseguir recursos para sobreviver espiritualmente. Aí depois você dá uma olhada lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Os recursos para sobreviver são eles lá, né? Fruto do Espírito: amor, alegria, amizade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os recursos para sobreviver. Ou você tem ou não tem, né? Então, quais são os recursos espirituais e como conseguir? Os recursos espirituais já falamos: amor, domínio próprio, paciência, uma vida santa, uma vida de temor a Deus e muitos mais. São os recursos espirituais. E como conseguir esse recurso? Nos estudos bíblicos. Participa de estudo bíblico, você vai conseguir recursos para sobreviver. Nas reuniões, fique de olho nas reuniões. Temos reuniões praticamente semana toda. Então, participa dessas reuniões que você vai conseguir recursos para sobreviver espiritualmente. Nas amizades cristãs, se você tem uma amizade cristã, você vai conseguir nessas amizades recursos para sobreviver espiritualmente. No serviço de Deus, seja abundante na obra do Senhor. Nessa abundância na obra do Senhor, você vai conseguir recursos para sobreviver. Na comunhão, não perca uma comunhão. Nesta comunhão, você vai conseguir muitos recursos para sobreviver. A comunhão é rico em recursos. Assim como certos alimentos é rico em vitamina, a comunhão é rico em recursos espirituais e você pode absorver muitos recursos espirituais na comunhão. Na leitura da Bíblia, lê a Bíblia, faça um plano de leitura da Bíblia constantemente. Né? Você vai conseguir nessa leitura recursos para sobreviver espiritualmente. Na oração, bem nutriente em recursos espirituais para sobreviver. Você consegue na oração. No temor a Deus, riquíssimo em recursos espirituais para sobreviver. Na buscando a Deus em primeiro lugar, você consegue muitos recursos para sobreviver. Você sabe, como eu falei, a vida espiritual tem a classe alta e a baixa. A baixa e nada é a mesma coisa. Só a classe alta vai sobreviver. E você? Você é da classe alta ou da classe baixa?